Olha só, hoje eu converso com a paranaense Karina Rodini, de 31 anos, que tem uma doença rara e sem cura chamada neurofibromatose tipo 1, que é de origem genética. A neurofibromatose se manifesta na infância de forma discreta, começa com pequenas manchas aí, café com leite, espalhadas pelo corpo, que podem evoluir para tumores gigantes. E como forma de conscientizar outras pessoas sobre essa doença e quebrar preconceitos, ela tem usado a rede social. Ela que é de Curitiba. Bom dia, bem-vinda ao programa, Karina. Bom dia, obrigada. Quando que você descobriu que você tinha essa doença? Foi com 2 anos de idade e a característica foram as manchas café com leite, que detectou a doença. Depois, como ela foi evoluindo? Conta pra gente. Até os meus 8, 9 anos, mais ou menos, elas permaneceram as manchas. E quando chegou a fase da adolescência, assim, essas manchas, elas começaram a ficar um tumor meio elevado, sabe? Uma pele meio elevada. Aí ela começou a manifestar mais e começou a crescer mais também, depois da adolescência. Você teve, a princípio, um tumor no útero. Foi esse que te chamou a atenção? Isso, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu desenvolvi um tumor no útero de 8 quilos e não tinha relação com a neurofibromatose, era um cisto no ovário benigno. E daí foi aí que começaram as minhas cirurgias, mas a cirurgia do útero foi a primeira e não tinha relação com a neurofibromatose. Karina, um tumor de 8 quilos, a gente fica pensando aqui, né? Uma mulher grávida, tem um bebê aí que nasce com 3 quilos, 3,5. Como era ter um tumor com 8 quilos? Sim, e eu fiz a minha cirurgia em Foz do Iguaçu ainda, lá no hospital Costa Cavalcante. Ficava um volume na sua barriga? Ficava, parecia uma grávida. Eu ia pra escola, todo mundo achava que eu tava grávida, né? Porque era época de escola. Mas quando você descobriu, não tinha 8 quilos? Ou quando você descobriu, já estava com 8 quilos? Já estava com 8 quilos, eu já operei com 8 quilos. Aí você conseguiu remover totalmente esse tumor do útero? Sim, foi removido totalmente. Depois, quando voltou e apareceu outro tumor? Aí, os tumores de neurofibromatose foram mais um pouco pra frente, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, eles já começaram a se desenvolver aqueles tumores que eles são elevados, assim, que é o chamado plexiforme, que é uma característica da neurofibromatose também. E a neurofibromatose, ela é uma doença bem imprevisível. Tem pessoas que só têm as manchas café com leite e umas bolinhas que parecem umas verruguinhas, e tem pessoas que desenvolvem tumores maiores. Tem pessoas que desenvolvem no rosto, tem pessoas que desenvolvem na perna. Esses tumores plexiformes também são internos, não aparecem por fora. E assim, é uma doença imprevisível que não tem como ela estacionar. Cada ano ela cresce um pouco. Tem 3 tipos dessa doença. A Karina tem o tipo 1, a 2 e 3 são ainda mais sérias, né? Causam tumores gigantes também, que podem afetar aí o cérebro, os nervos, os ossos. É muito complicado. E você conseguiu encontrar bastante informações? Ou por que você está usando a rede social? É em busca de informações também? Isso. No começo foi muito difícil, né? Há 30 anos atrás, a informação, a gente não tinha um acesso tão fácil à internet como a gente tem hoje. Então, até o ano de 2018, eu tinha passado já por 9 cirurgias. E a última cirurgia que eu fiz, ela foi muito difícil para mim, porque eu fui para o hospital, me internei, retirei mais ou menos 1 quilo de tumor, porque é um tumor muito vascularizado, então ele não pode ser retirado totalmente, por causa que sangra muito e pode correr risco na cirurgia. E daí eu fui fazer essa cirurgia, só que eu saí muito inchada, nada me servia, não conseguia usar nenhuma calça, por exemplo. Aí eu decidi colocar na internet, buscar uma ajuda de uma outra alternativa, se havia algum medicamento, algum cirurgião fora do país, e daí eu comecei a divulgar. E aí no começo foi muito difícil, porque as pessoas, elas não acreditavam no que elas estavam vendo, elas achavam que era mentira, né, porque elas nunca tinham visto nada daquele tamanho. E daí no começo foi bem difícil, mas mesmo assim eu decidi continuar, porque eu queria mudar, eu não queria ficar naquela situação com o peso daquele. Aí no começo de 2019 tudo começou a se encaminhar,
quando começaram a surgir indicações médicas, e eu fui indo atrás. Você disse que procurava um cirurgião fora do país. São poucos especialistas ou não existem no Brasil especialistas exatamente para essa doença? Olha, no Brasil, eu não encontrei até hoje um especialista na neurofibromatose que opere tumores grandes de neurofibromatose. Existem cirurgiões plásticos e eles vão fazendo a cirurgia da maneira que pode. Mas, assim, também é difícil encontrar um cirurgião plástico que faça uma operação de neurofibromatose. Quantas cirurgias você já fez até hoje, Karina? Eu já fiz 10, a minha última foi em outubro de 2020 e de outubro de 2020 eu fiz uma retirada de 5 quilos de tumor. Você estava falando até dessa dificuldade, porque é muito vascularizado, tem que tirar às vezes de 1 quilo, aos poucos. Que tamanho está o teu tumor agora? Agora é uma estimativa de 30 a 40 quilos. Ele se concentra mais na perna esquerda, né? E tá mais ou menos desse tamanho. E você tem alguma previsão de uma nova cirurgia, Karina? A previsão agora tá para novembro, porque assim, com essa divulgação que eu fiz nas redes sociais, me indicaram um médico lá de Chicago. Então, eu tô fazendo uma campanha para conseguir trazer esse médico para o Brasil. Ele tem vaga disponível para novembro e ele se disponibilizou para vir para o Brasil fazer essa cirurgia. Porque eu indo para lá, nos Estados Unidos, os gastos se tornam o dobro ou o triplo, ele é bem maior. E aqui no Brasil, pelo menos, eu tenho o meu plano de saúde, né? Então, eu posso ficar internada no hospital e o plano de saúde cobre. E daí eu tenho o apoio também de outros especialistas que me acompanham aqui. Então, seria só a parte da cirurgia e da viagem dele que eu tenho que pagar para ele. Que não deve ser um custo fácil de conseguir, né, Karina? O que você está fazendo? Está usando a internet também para conseguir esse valor? Sim. Eu abri uma campanha na internet, uma vaquinha. E aí eu tô correndo contra o tempo para juntar esse dinheiro, que é em dólar ainda, é mais difícil, para poder passar esse dinheiro para ele, para o médico, para poder trazer ele para o Brasil. E ele já abriu vaga para novembro para mim. Você tem ideia de quanto vai dar o custo de tudo isso? Olha, ele já me passou as informações que o preço que ele vai cobrar da cirurgia seria na faixa de $25 mil, só a cirurgia. E aí tem os custos de hotel e da viagem dele. Tá certo. Vamos passar aí qual que é o contato que as pessoas que estão nos assistindo para te ajudarem. Você está fazendo por vaquinha online, por Pix, como é que é? Eu tenho meu Pix, que é o meu CPF, que é o 069-307-29973. E tem a vaquinha online, que tá lá no link do meu Instagram, se eu puder passar, superando a neurofibromatose, tudo junto. Tá certo, a gente vai deixar o Pix na tela mais um pouco aqui para você de casa anotar, contribuir com a Karina, porque é um valor alto, né, Karina? E é uma esperança muito grande. Esse cirurgião que vai vir ao Brasil para operar, o que ele diz em relação à cirurgia? Em peso, já que você estava falando aqui que conseguiu tirar 1 quilo, em outra oportunidade conseguiu tirar 4 quilos desse tumor. Agora, o que ele prevê? Então, como ele é de fora do país, o contato é meio difícil, né? A gente tem que usar o tradutor para poder falar com ele. Mas eu entrei no site dele, lá de Chicago, né? E eu vi várias cirurgias, que ele é especialista em neurofibromatose mesmo. E eu vi várias cirurgias que ele já fez, e tem vários vídeos no YouTube também. E eu vi cirurgias que ele retirou tumores de 30 quilos da perna de pacientes, por exemplo. E a expectativa é essa, que retire pelo menos uns 20, 25 quilos. E através dos exames meus, que eu já mostrei para ele, também já encaminhei tudo por e-mail, ele falou que sim, que topa operar e que vai dar tudo certo. Que bacana, a gente vai ficar na torcida aqui por você, Karina, que tudo vai correr bem, que vai conseguir tirar o máximo possível aí desse tumor. E acredito que você deva, nesses 30 e poucos anos de vida, ter convivido muitas vezes com preconceito, não foi? Muito. O preconceito é a pior coisa, porque as pessoas têm medo de chegar perto, têm medo de pegar, e uma doença rara, genética, ela não é uma doença contagiosa. As pessoas podem chegar perto, sabe? Você não vai pegar, não vai transmitir para a pessoa. Isso transmite, por exemplo, de pai para mãe, por exemplo. No meu caso, foi o primeiro da família, que é uma mutação que eles falam, né, quando acontece. Que a neurofibromatose, ela acontece assim.
ou ela é hereditária, que ela passa de gerações, ou acontece uma mutação genética, o primeiro caso na família. Tá certo. E para o preconceito, a falta de informação só alimenta o preconceito. E você veio para as redes sociais, teve essa coragem de compartilhar a sua história, né? De expor informações sobre a doença. Isso te ajudou? Contribuiu contigo? Ajudou bastante. E a gente precisa ajudar outras pessoas, porque tem muitas pessoas que chegaram até mim falando que tem a mesma doença, que sofrem muito preconceito, pessoas de outros estados também aqui do nosso Brasil. E tem estados assim que eles não tem nem um pontinho de informação do que tem em outros lugares, né? E tem pessoas que sofrem muito por causa dessa doença. E tem pessoas que não sabem nem que, por exemplo, se você tem um filho e você tem neurofibromatose, a chance de seu filho ter a neurofibromatose é de 50%. E tem pessoas que não sabiam dessa informação. Às vezes informações simples sobre a doença e você Sim. contribuindo, sabe? Porque quando não é fácil, a gente se expor nem sempre é fácil, né? Porque do mesmo jeito que tem pessoas que vão apoiar, tem sempre aquelas que na internet, né? Não nem sei por que estão usando a internet. Mas parabéns pela tua coragem, tá? Obrigada. Parabéns por compartilhar a sua história, por levar informação para tanta gente que precisa. E vamos pôr na tela, o Pix está na tela já para vocês, gente de casa, tá? Se puderem contribuir com a Karina para essa cirurgia que ela vai fazer, um cirurgião de fora que veio para o Brasil, e a gente vai ficar na torcida por você e depois você vai dar notícias aqui pra gente, tá, Karina? Sim, quem quiser me acompanhar e seguir essa trajetória minha até a cirurgia e tudo, eu tô postando tudo lá no meu Instagram. Repete seu Instagram. É @superando a neurofibromatose, tudo junto. Tá certo, Karine. Obrigada por atender nossa equipe, tá? E por compartilhar a sua história aqui no programa. Um super beijo e boa sorte aí na sua cirurgia. Já deu certo. Obrigada, eu que agradeço. Olha só, vamos mudar de assunto aqui um pouquinho. Você de casa, claro, vai contribuir com a Karina, que é muito importante, né, gente? São cirurgias muito caras e se não for assim, fazendo vaquinha, passando o Pix, é muito difícil conquistar esse valor que é tão alto e que é uma esperança aí na vida dela tão importante.